Nós somos o Aborto Elétrico, a gente vai tocar umas músicas pra vocês. Vocês querem uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. Vocês abrem os seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém tem. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia acaba, eu tenho pena de você. E as ameaças de ataque nuclear, bomba de nêutrons, não foi Deus que fez. Alguém um dia vai se vingar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser que nem vocês. Eu não preciso mais. Eu já sei o que eu tenho que saber. E agora, tanto faz. As crianças sem dinheiro, quero uma lágrima. E se esqueceram de avisar pra todo mundo, ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água, e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou, e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Ninguém ressuscitou. No terceiro dia, ninguém ressuscitou. Boa noite, Brasília. Podem vaiar agora. Primeiro, quem estava lá, que conhecia o som, era o pessoal da Blitz 64, que era a turma da Colina mesmo, assim, que depois foi ser conhecida, né, até romantizada. Porque eu morava na Colina desde que eu mudei para Brasília, e eu morei na Colina de 68 a 80, fora 77, quando eu viajei. Então existia uma turma que era o pessoal que cresceu na Colina. Então essa era a turma da Colina, que tinha todos os amigos, que a gente jogava futebol, enfim, aquela história. Quando começa a história do rock, em 78, 79, começa a se reunir na Colina o pessoal da 408 Norte, o Louro e o Jerusa, o Negrete também começa a descer, dá umas aparecidas por lá, o Renato começa a frequentar a Colina. E na Colina era o nosso ponto de saída pra gente agitar, né, pela Asa Norte, e tomar umas cervejas, e assustar a guardinha no Minhocão, enfim. O nome dessa música é Construção Civil. Yeah! Bonitinho, gostei. Fuck off. Foda-se. O que você vai ser quando você crescer? E nas fotografias, o que você vai ver? O tempo passar e você vê que existem coisas que você nunca imaginou. Eu tenho um primo que trabalha na construção civil. Me conta coisas diz que tenho que esperar.
E uma cerveja e outra se lembra do aluguel. Então me explica como é feliz. Tento ver nos olhos se ele fala a verdade, mas ele se esquiva e diz que é só cansaço. Você ainda tem muito pra viver. Como vai a escola? E a sua vida? O que é que vocês fazem? Como é a sua turma? Eu tenho um primo que trabalha construção civil. É tão seguro trabalhar na construção civil. Senso de responsabilidade, construção civil. Pare de pensar na vida e vá trabalhar na construção civil. Obrigado. 80, o que acontece em 80? Tem esse show com o André, é o primeiro show, o André volta, o Flávio assume o baixo, o Renato passa pra guitarra e também começa a cantar. Em 80 a gente começa então a tocar aqui em Brasília, a gente faz muitos shows onde era hoje esse Frei Caneca, antigamente era o Foods. O Foods, né? Então a gente toca muito no Foods, tem uma temporada de shows no Cafofo, na 407 Norte, é um bar do Rênio Quintas. E nesses shows que a gente começa a fazer pela cidade, e era show assim, a gente fala show, a pessoa pensa luz, palco. Cara, a gente colocava o equipamento dentro do carro, era bateria, um amplificador, às vezes não tinha nem 2 amplificadores, parava na frente do bar, pedia tomada emprestada, e moço, a gente pode ligar aí os instrumentos. E o pessoal sabia que ia juntar um povo, então eles deixavam a gente tocar. E a gente ficava lá de tarde tocando. E a gente toca no Cruzeiro, a gente toca também em cidades satélites. E onde pintasse, o que acontece? Começa a juntar uma galera. Dos primeiros que aparecem em 80, os diplomatas, que a gente chamava ele, que aparece o Ico, o Dinho, o Dado. Ficção. Ficção científica. Ficção científica. Hoje à noite, Flash Gordon vai tentar ser Barbarella para ver se aprisiona Albert Einstein, que criou Enigida, longa vida, ainda vive, tenta criar uma nova bomba H. O eclipse destruiu o sol que devia ser Apolo. Sem o mito, só o fogo queima o chão. Júlio Verne matou Galileu e Saturno, seus filhos, sangue puro, a essência canibal. Sonhos mortos, sonhos tortos, sempre vejo minha morte, mas se tu faz, não existem mais heróis. Vitorita no meu sangue, clorofórmio no banheiro,
tropical, laser, mata-índios, descoberta, o novo mundo pereceu. Como tenta ser selvagem, se não existir anarquia, e a dança é a mesma, não é ficção. Mas o que acontece nos shows? 81, essa música Construção Civil é de 81, Fátima também, que a gente viu no bloco anterior, de 81, do show que a gente fez na Funarte. A gente começa a ter fama, a gente começa a ser conhecido, começa a existir os punks. Não era mais uma coisa só da turminha. As apresentações começam a juntar mais pessoas. E existia um pessoal que não gostava mesmo, entendeu? Que achava barulhento, achava que não tinha nada a ver. E principalmente pela maneira que a gente chegou, a gente veio de fora do establishment cultural de Brasília. Então tinha o establishment, tinha o projeto Cabeças, tinha, enfim, os grupos já estabelecidos que tinham uma musicalidade mais aprimorada, digamos assim. E a gente era uma ameaça, porque a gente era blitzkrieg, chegava, fazia aquela tormenta localizada, assim, e de repente ia embora. E dentro dessa saia justa aí com outras tribos, como é que foi com a polícia? Que naquela época a gente estava ainda aí, vivendo aí num processo de talvez quase abertura, mas ainda na ditadura militar. Como é que foi isso, assim, de repente, esse discurso político, esse discurso social que as letras do Aborto trazia, como é que era recebido pela galera da polícia e tal? Bem, qualquer show que a gente fosse fazer, show oficial, né, não esses que a gente tocava nas calçadas, que a gente fosse tocar numa sala, a gente tocou no Galpãozinho, né, na Funarte, como eu disse, e a gente se apresentou em colégios, a gente precisava mandar as letras para censura, as letras todas eram vetadas da execução pública, e só podia tocar no show, é liberada para show as letras, né? Quando mandou Veraneio Vascaína, a polícia pediu o comparecimento dos autores, do Flávio e do Renato. Você acha que eles foram? Nem colocaram o pé lá na Polícia Federal, né? Então, a gente, uma vez, o Blitz, né, tava descendo da 408 Norte pra Colina, e tinha um ponto de ônibus no caminho, eles passam, aí tem os carros da Polícia Civil parados, assim, o pessoal tirando foto do ponto de ônibus. O que era? A gente tinha pichado o ponto de ônibus, né? A gente tinha pichado, tinha o logotipo do Aborto Elétrico, aquele AE, juntos com uma bola tinha uma em coisa volta. do movimento anarquista também. Isso, então. né? É parecido com a do anarquista, Blitz 64. E eles, Blitz 64 é por causa do golpe, né? E eles achando, então, que podia ser alguma coisa, alguma organização subversiva. Terrorista. O Blitz mudou de nome no dia seguinte para Blitz com X no final. E tirou o 64, né? Mas assim, fora algumas coisas de você estar assim nas quebradas e a polícia aparecer, e documento, mão na cabeça, a gente não teve nenhum problema, assim, a polícia nunca invadiu um show da gente, por exemplo, ou mandou a gente desligar os instrumentos. Então, apesar de ser uma época de repressão, a gente conseguia navegar e conseguimos fazer o que a gente precisava fazer. What now? 1, 2, 3, 4. Cuidado pessoal, lá vem vida veraneio. Picarete preto, branco, X de vermelho. Com números do lado e dentro todos cristalados. Assassinos armados, uniformizados. Veraneio Vascaína vem dobrando a esquina. Chico assassinou, sabe que vai ser quando crescer desde menino. Nada pra matar, imagina pra roubar. Papai, eu quero ser policial quando eu for show.
números do lado depois separados, assassinos armados, uniformizados, veraneio, vascaína, vem dobrando a esquina. Ele vê que foi de cima, é melhor sair da frente. Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Uma arma é a mão, bota fogo no país. Tem problema, eu sei, você está do lado da lei. Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio. Toda pipa das que eu tô se vermelho. Com números do lado dentro separados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio, vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio, vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio, vascaína, vem dobrando a esquina. Dentro da Turma da Colina tinha a turma de duas turmas diferentes. O pessoal do aborto era considerado mais intelectualizado. E a galera das outras bandas do Blitz 64 e tal já era mais zoneiro, assim. Como você falou, de tocar um terror, assim, de brincadeira e tal, de zoar na noite. Era mesmo assim? Existia mesmo essa divisão, assim, de... Olha, existia. Pra você ter uma ideia, assim, o Flávio lembrou no episódio, o Flávio, meu irmão, que foi depois o baixista do Aborto Elétrico. Nessas gravações, inclusive, é o Flávio tocando baixo. Teve um período que a gente conseguiu uma escola para ensaiar, um colégio aqui na Asa Norte. E a gente deixava o equipamento lá, tinha uma sala, a gente ensaiava. Então ia o Aborto Elétrico ensaiar, aí a gente pegava os instrumentos, tocava as músicas, aquela coisa certa, assim, com começo, meio e fim. Não, vamos ensaiar de novo essa, que essa não tá tocando direito. Aí ensaiava. E nessa época já tinha um repertório, devia ter umas 12, 13, entre 12 a 15 músicas o Aborto chegou a ter, né? E aí era a vez do Blitz ensaiar. Aí o Blitz pegava com os instrumentos, o Louro dava o primeiro acorde, pá, aí o Jerusalém, ei, tá desafinado. Ah, tá desafinado, caralho. Aí o que é isso? Eles já saíam brigando, eles não ensaiavam nada, era uma zona generalizada. Eles não queriam saber dessa coisa assim mais séria, né? Mas a gente entrava nas ondas juntos, né? A gente aprontava juntos, a gente invadia festa juntos. Os shows eram sempre juntos, era Aborto, Blitz, Blitz, Aborto. A temporada de shows no Cafofo também, todos tocamos juntos. Mas sim, o Blitz era mais oneiro, né? Eles sempre tiravam... A gente era mais preocupado, assim, com música, e eles estavam afim da faixa. Estou cansado de ouvir falar frase humilde em gramaticula de atuar outono negativa. Yeah, 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 yeah. O que eu quero eu não tenho o que eu quero, faço ter o que eu quero, acho que isso não tem nada a ver. Yeah, 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 yeah. Os tambores da selva já começaram a roubar. Os tambores da selva começaram a roubar. A cocaína não vai chegar. A cocaína não vai chegar. Conexão amazônica vai derrubida. Yeah.
dinheiro, já quis tudo. Mas alimento pra cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. Uma peregrinação involuntária talvez fosse solução. Altuozinho nada mais é do que tenha seu coração na solidão. Estou cansado de ouvir falar só de Jung, Engel, Marx, ligas intelectuais, querem mesa de bar. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Os tambores da selva já começaram a rufar. Os tambores da selva já começaram a rufar. A cocaína não vai chegar. A cocaína não vai chegar. Conexão amazônica tá interrompida. No final de 80, o André volta pela segunda vez da África do Sul. Tem um ensaio com daí eu, Flávio, André e Renato. E acho que foi super legal esse ensaio. Já foi no Lago Norte, onde a gente passou a morar. E a gente compõe música urbana, a número 1, que o Capital gravou. E também Badermannhof Blues, mas não a música que a Legião gravou. É uma outra música que permanece inédita. E essa é uma fita que eu tenho. É sensacional a versão de música urbana. Não quis trazer pra gente? Não, essa tá... escondida a 7 chaves. Essa tá escondida a 7 chaves. E, enfim... Mas no final de 81, já acontece uma coisa assim, não é que a gente começa a ter brigas nem nada, mas aquela... O Renato, ele trazia as músicas, as letras, e no final de 81, eu e o Flávio, a gente já começa a questionar um pouco algumas coisas, por exemplo, química. Ele começa a compor química, eu acho química terrível, eu acho assim, o fim da picada. Até hoje você acha? Até hoje eu acho, entendeu? Você achava ela infantil? Eu achava ela infantil. E eu não sei, eu encarava de maneira pessoal. Pra mim, eu tirava sempre 10, química, física, eu tirava de letra. Né? Então eu achava bobo aquilo lá, né? Mas, enfim. Mas não era só isso. Aconteceu também, acho que, o Renato percebeu que, acho que pelo menos comigo, e talvez com o Flávio, a gente não estava mais tão idolatrando ele. Como talvez no começo do aborto, entendeu? Já não tinha aquela sintonia como havia no começo. A gente já estava questionando algumas músicas, por exemplo. Eu já tinha alguns outros interesses. Eu estava namorando já, ia fazer um ano. Eu tinha um negócio de camisetas que concorria com os ensaios do aborto. Então eu tinha que fazer camiseta no fim de semana, enquanto tinha os ensaios. A gente estava já tinha um desgaste, a gente teve uma briga alguns meses antes, quando eu joguei uma baqueta nele num show, porque eu tava com ciúmes, porque ele tava, em vez de ele participar da montagem do palco, do som, ele foi lá fazer, acho que uma oração pro John Lennon, que tinha sido assassinado, ou fazia um ano da morte de John Lennon, e eu fiquei super chateado com isso. Aí no meio do show ele errou, foi Veraneio Vascaína, ele errou a letra, eu joguei a baqueta, acertou na cara dele, podia até ter machucado, né?
Cara, foi horrível, assim. Aí depois do show, falei, cara, o que foi que eu fiz? Aí fui correndo na casa dele, pedi 1000 desculpas. Ele falou, Fê, a banda acabou. Eu, não, Renato, por favor, a gente não pode acabar a banda. Parecia que o chão tinha saído, eu tinha perdido o chão, né? Aí a banda não acabou, né? A gente ainda continuou, ainda fez mais shows. Eventualmente superamos o episódio, né? Mas o que acabou a banda, na minha opinião, foi que no fim de 81, eu e Flávio saímos de férias de novo, ficamos 3 meses longe de Brasília, e ele fez shows como Trovador Solitário. E ele foi ele viu que ele tinha uma possibilidade, que ele não precisava mais da banda para tocar, para fazer música. Para mostrar a obra dele. Para mostrar a obra dele. E mais ainda também, já tinha no final de 81 uma turma ao redor das bandas, que eram umas 50, 70 pessoas já. Já tinham várias novas bandas surgindo também. Então, já existiam outras pessoas com quem ele poderia fazer música. Né? E seriam pessoas que chegariam assim sem a carga crítica que eu e Flávio estávamos já colocando dentro do aborto, né? Então eu acho que ele, percebendo tudo isso, ele falou, pô, bicho, vai dar para continuar, eu não preciso da banda, e eu tô vendo que também os dois não estão tão sintonizados mais comigo. Talvez, a gente está tentando ler o que passou na cabeça dele, né? Mas aí eu volto da viagem em 82, aí Renato, ele falou, Fê, eu não quero mais continuar com aborto, sou o Trovador Solitário agora, falou isso pra mim, né, assim, e eu falei, bem, tudo bem, Renato, a gente vai continuar, né, como Aborto Elétrico. Nessa época o Ico estava tocando com aborto já, o Ico entrou no segundo semestre de 81, o show da Funarte, esse que vocês ouviram que tem Fátima, é com o Ico na guitarra, e Construção Civil também é com o Ico na guitarra. Aí vai ter um show logo, então o aborto continua sem o Renato por um mês, sim, aí em abril de 82 vai ter um show no CIO, Educação Física, e eu tocar várias bandas, toca o Dado e o Reino Animal, Plebe Rude, a grande noite do Plebe Rude, e o Aborto Elétrico ia tocar, e o Ico não aparece. O Ico some, quer dizer, ele tava lá e ele some, o Ico tinha medo do palco, assim, uma coisa, depois a gente foi saber que era até uma doença, né? E ele desaparece, e eu falo, não, a gente tem que tocar, E vou correndo, acho o Renato no meio da multidão. Eu falo, Renato, vamos tocar, cara. Olha a galera aí, tinha mais de 2.000 pessoas. Isso lembra, gente, a gente tocou em 80 no Socana, né, pra quem tava passando por ali. Em 82 já tinha 2.000 pessoas que foram pra ver as bandas de rock, principalmente ouvir o Aborto Elétrico. E a gente já tinha Que País É Esse, TED com um T bem grande, Conexão Amazônica, Fátima, já tinha uns clássicos que já eram conhecidos não só pela turma, mas pelo pessoal da UNB também. Durante esses 2 anos, muitas pessoas viram os shows. Então a gente faz o último show do Aborto Elétrico em 82 e foi sensacional, né? Assim, aquele CIO inteiro cantando Que País É Esse. Descanso pra voz. Qual?
Depois tem mais, acalmem-se. Que país é esse? 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 Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no dono da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia, Paraguaiaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste tudo em paz. Na morte ou descanso, mas sonhando a solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar louco. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Em teu seio, a liberdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Que país é esse? E acho que foi assim, fechar com chave de ouro, porque a partir daí começou o Capital, começou a Legião também, e eu acho que é aquela história, é uma banda seminal, até na matéria do Bernardo ele colocou bem, né? A banda seminal, ela não dura muito tempo, né? É meio uma semente que... Tá fadada a ter vida curta. Tá fadada a ter vida curta, ser aquela explosão, né? Que instiga as pessoas, que apontam o caminho, mas depois cada um vai. E bem, entre eu e o Renato, para que fique claro, a gente continua amigos. O Renato foi meu padrinho de casamento. Eu me casei em Pelotas em 85, né? A minha noiva é gaúcha, era gaúcha, né? E ela é gaúcha. Até hoje, né? Até hoje, né? E a gente se casou lá, era a cidade dela, e ele foi até lá e foi super legal. Ele foi nosso padrinho e, enfim, continuamos amigos, mas a vida nos separou. Eu fui para morar em São Paulo, ele foi morar no Rio, e a banda dele teve a história dela, o Capital teve a história do Capital. Nós nos vimos ainda algumas vezes no Rio de Janeiro, mas realmente toda aquela intensidade do começo dos anos 80
né, se perdeu. A gente ainda teve um almoço que a gente fez no Rio com a minha irmã, a Inês preparou, a Inês é minha mulher, enfim, ex-mulher, agora a gente tá separado, mas na época ela preparou uma super peixada na casa da minha irmã no Rio, o Renato foi. Então a gente continuou a amizade, é uma coisa que permaneceu, mas a vida, né, o trabalho nos separou. Oh! Go away! Ted termina. Essa era uma música de amor. Também o presidente, e todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente, não. Pede o Coldplay, bem grande pra você. Andar a pé na chuva, às vezes eu me amarro. Não tenho gasolina, também não tenho carro, também não tenho nada de interessante pra fazer. Pede o Coldplay, bem grande pra você. Durmo o dia inteiro, e aí não é direito, e aí não é direito, porque quando escurece, só estou a fim de aprontar. Pede o Coldplay, bem grande pra você. Porque moro em Brasília, moro em Brasília. Moro em Brasília. Que eu tinha uma galera aqui em Brasília que fazia um som assim, meio progressivo, meio viajante, meio hippie, assim. Exatamente. Né? Pessoal do Mel da Terra, do Pôr do Sol e tal. Rolava uma rixa legal. Rolava. Assim, nunca teve nenhuma rixa física, né? Fora as histórias que tiveram dos punks com os playboys, né? Mas isso eu não... Embora isso já tenha sido contado até, eu nunca participei de uma saia justa com playboy. Mas houve realmente uns momentos, assim, de sair porrada mesmo. Eu saí de Brasília em 76, no final eu ouvia rock progressivo, Led Zeppelin, Yes, Emerson Lake and Palmer, era o que eu gostava de ouvir. E quando eu comecei a ouvir o punk rock, eu falei, cara, o que é isso? Quando eu vi, daí uma semana eu tava comprando os primeiros discos de punk e ouvia o programa do John Peel na Inglaterra. E o engraçado é que o John Peel também passou por essa transformação. Ele começou ouvindo e de repente eu me lembro ele dando entrevista falando, olha, de uma hora para outra era a música que eu queria ouvir porque ela era jovem, ela era excitante, era original. E era uma música que te fisgava pelas entranhas mesmo, né? Era uma coisa assim, racional. Não, ai, que som bonito, elaborado. Não, cara, que som legal, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? E a vontade de tocar. Então, isso aconteceu. Tinha muita vaia, assim. Tinha muita gente que não entendia ou não queria entender, ou que se sentia ultrajada pra gente ter a coragem de estar fazendo aquilo. Aqueles loucos que mal sabiam tocar, mal vestidos, subir nos palcos, pegar os instrumentos e começar a cantar Fátima ou Blitz cantando Vida Podre Essa Nossa, e as outras bandas que vieram depois, o Plebe Hood. Só que o que o pessoal não percebeu é que a gente estava agitando mesmo, tava fazendo uma coisa que ia deixar uma marca para a história, né?
vai subir, vai colorir o céu. A árvore racha no cimento com um gosto de mel. Pequenos monstros vão nascer, talvez os dominar. Se a loucura vira moda, LSD no ar. Show de luxo na TV. Ah, talvez ele não faria melhor. Yeah. Hiroshima Revolution. Em que momento que você sentiu que o Renato Russo se tornaria assim um mito que é hoje, assim? Olha, é engraçado, mas eu nunca pensei que eu nunca vi o Renato como um mito. O Renato sempre foi, para mim, o Renato Manfredini, o meu amigo, o cara que ia na casa dele, que ia na minha casa, que a gente tinha um plano de ter uma banda e tocar. Mas eu nunca pensei que ele fosse se tornar um mito, entendeu? Inclusive, quando a gente se encontrava, depois de toda a fama, eu olhava para ele como um amigo. E era engraçado que a gente que não tinha essa relação. Eu sabia que ele estava super famoso e tinha milhões já de fãs e tudo mais, mas eu olhava para ele e via o velho bom Renato, aquele maluco que eu conheci, que a gente passou, sabe, tantas aventuras juntos. Então, engraçado, eu nunca pensei que ele fosse se tornar um mito. E o que eu sabia era o seguinte, que a gente estava fazendo uma música e que essa música ia mudar o país, ia mudar muita gente, mas eu nunca vi ele como um mito. Valeu, galera. Boa noite. Muito obrigado.